Eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. Isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. Senhores, ontem a gente soltou um vídeo aqui no canal do Danilo se pronunciando, né, a respeito do caso Juliana, e tá pegando fogo, cara, o negócio não para. E até o Léo Lins entrou no meio aqui agora, né? Quero ver o que ele vai falar. Ó, ele gravou um vídeo, soltou no canal dele aqui há 8 horas atrás, de 10 minutos, né? E vamos assistir aqui agora. Ó, depois do vídeo do Danilo lá, ô Murilo, deu ruim pra Juliana, hein, mano? Depois do vídeo do Danilo, né? Você viu lá? Eu vi, cara, eu vi. Cara, ficou feio pra ela ter falado do Danilo, cara. Deixava a treta só ela com o Otávio. Mano, ó, eu vou te falar, Murilo, se ela não tivesse falado do Danilo, cara, ia tá de boa pra ela, mano. Agora ela falou do Danilo, imagina agora o hate que ela não tá tomando depois desse vídeo do Danilo, cara. Acho que ela piorou tudo, mano, quando ela falou Eu essas acho paradas que do ela Danilo. nem se pronunciar ainda de novo. Bom, vamos ver o que o Léo Lins tá comentando aqui. Boa noite, eu vou tentar ser breve, até porque eu tô bem cansado, fazem 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show e depois porque peguei um voo hoje cedo. Eu não tô no Brasil, nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais para postar o que era necessário, mas eu vi o vídeo da Juliana e quando eu vi o vídeo eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. Será que ele viu do Danilo também, mano? Porque ele postou mais ou menos ali. Ele já tinha saído do Danilo, né? Ele postou 8 horas atrás, era o quê? Uma hora da manhã ele postou esse vídeo? O Danilo, ele postou faz 15 horas. Então, talvez. Vamos ver se ele vai falar do Danilo aqui. Talvez ele não tenha assistido o vídeo do Danilo, né? Pode ser que ele tenha gravado antes e soltou depois, não sei. O Danilo, que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis Ixi, Maria. que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar. Só piora pra Juliana. Um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Mas esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é a Juliana cometeu uma injustiça. Nossa senhora, mano. Só Eu digo piora. isso Só piora. porque o Danilo já fez um vídeo também. Ah, ele viu o vídeo do Eu Danilo. não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso, que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, Nossa, mano. Você vê, né, cara? E no vídeo dela lá, Murilo, parece... Ela fala com todas as letras que ninguém... Todo mundo cagou pra ela, não é, mano? Tipo, ninguém ligou pra ela, não é? Falou, cara. E até 2020, que nem o Danilo mostrou no vídeo, ninguém nem sabia disso, cara. Mesmo depois de 4 anos, todo mundo ficou do lado. Nossa, chapou, mano. Chapou nas ideias, cara. A galera já não tava tão do lado dela assim. Quando ela veio com a denúncia. Mas beleza, você entende, ela se sentiu ali, né, violada e tal. Você entende, eu entendi, mano, esse rolê dela, entendeu? Aí agora ela cagou tudo, mano, com esse bagulho dela, com esse pronunciamento dela. Cagou tudo, mano. Passagem no programa, nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez. Não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes, fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste.
de verdade mesmo, eu fiquei triste em ver a Juliana questionar por que algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Não, é isso que pegou pra caralho. Mano, eu não acreditei agora, mano, que ela meteu essa no meio da conversa, mano. Não acredito, mano. Pô, parece muita parada de militante, parece muito, mano. Nossa, velho. Eu não acredito que ela falou pobre, velho. Quantos anos que ela trabalhou no Danilo? Pô, na moral, velho, como é que ela não assistiu? Eu tô indignado, velho. Como é que ela não viu cara, tudo que aconteceu com ela e com o Danilo e ela meter essa de preto e pobre, mano. Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que tá acontecendo? Sério. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. Não, mas até então ela não nem ela sabia, né? Até o caso da Calabresa. Vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi em 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente é... Em 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012... Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação... Eu nem sei se da maneira que eu vou falar... Ixi... É uma informação revelações, hein? Que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora, era uma produtora nada a ver com SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter uma assistente de palco e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Nossa, ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Caralho, hein? Putz, aí tô falando pra você, cara, que só fica pior pra Juliana, velho. Porque eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. Mudou, né? E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades. Ascendeu. Melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Nossa, eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que véio? isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica... Mano, Murilo, olha só, cada vez mais vai encaminhando. Era uma coisa que eu não tava acreditando, mano. Quando a galera ficava... Eu falei, mano, a galera tá pegando no pé dela, esse bagulho de, tá virando militante, lacrolândia. Eu nunca... Até então, Murilo, eu não tava... Falei, mano, não é, velho. Ela sentiu a parada e tá querendo correr justiça atrás, né? Correr atrás de justiça. Mas agora, depois do Danilo falar de militante lá no final do vídeo dele, e agora o Léo Lins falando de coisa ideológica, mano, eu começo a acreditar que, de fato, a Juliana tá caminhando pro lado ali da Lacrolândia ali, porque não é possível, mano. Ela, de certo, se aproximou de algum grupo de esquerda e tal, que abraçou ela. Será, mano? Porque não foi sozinha, né, Marcela? Eu comecei a assistir TV aqui e virei da lactação. Mano, ela provavelmente alguém chegou junto com ela ali e começou a falar na orelha dela, né? Não, deve ser. Tá andando com a galerinha da Beautiful People, certo? Uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Nossa, mano. Caramba, cara. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado
contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o outro chocolate, falar qual chocolate eu vou comer na Páscoa. Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro, até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou pra mim, falou, porra, estão acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada. Eu que falei pra fazer, ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça. Essa militância tá doente. Caramba, avança pra 2025. O que ela se tornou, né, cara? Puta merda, mano. E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. E quando todos, houve todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez eu prefira acreditar que é isso do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão dessa forma. Foda, mano. Murilo, se você vê uma parada em comum, eu tô falando em comum, tá? Não incomum. Em comum, tanto do Léo Lins quanto do Danilo, e nossa também, que estamos acompanhando isso aí, que é de surpresa. Surpresa. Ninguém esperava isso da Juliana. Ninguém, sabe? Quando ela veio com a denúncia e tal, beleza. Você entende, pô, mano, ela se sentiu violada e tal. Eu ainda tava com muita empatia pelo lado dela ali. Mas aí agora, pra mim, ela cavou a pá de cal aí quando ela meteu essa carta do racismo, essa carta do Danilo não ficou do lado dela. Então veio a parada de surpresa. O Danilo parece que não acreditou nisso. E o Léo Lins, né, assistindo o vídeo do Léo Lins, ele também não acreditou nisso que ela falou, né? Até mesmo por isso que o Léo Lins veio a público a falar, né? Porque, tipo, não tinha nada a ver com ele, mas... Porra, mano, falar do Danilo, um cara que deu oportunidade tanto pra ele, né? Quanto pra ela. A carreira dela é por causa do Danilo, mano. Simples assim. É por causa do Danilo a carreira dela, sabe? Quem ela é hoje, tanto financeiramente quanto pessoa pública, é por causa do Danilo, mano. Acabou. Entendeu? Então mostra no mínimo uma ingratidão, eu acho. Então é isso. Comenta o que vocês acharam disso tudo. Agora vamos esperar o Murilo Couto, né? Acho que o Murilo Couto deve vir falar também, não sei. Murilo Couto, Diguinho, o Traje a Rigor. Caramba, hein? Bom, vamos acompanhar essa novela aí.